Independente do que aconteça, seja feliz. Quantas vezes já não nos deparamos com frases como essa? Parece que o se sentir feliz virou uma cobrança, um fardo tão difícil de carregar que nos faz ter uma sensação de impotência perante a nossa própria vida. Por que é que uma emoção, como qualquer outra, carrega tanto peso em nós seres humanos? De certa forma, se sentir feliz é algo viciante. Quanto mais nos sentimos, mais queremos sentir. Ainda mais quando temos uma cultura que dita que essa é uma emoção certa a se sentir em todos os momentos da nossa vida. Porém, esbarramos fortemente em um dos grandes dilemas da vida. Não controlamos o que sentimos. O fato de se sentir feliz não nos exime de sentir outras emoções. Faz parte da vida. Felicidade não é um estado de espírito pleno onde podemos estacionar. Ela é passageira. Pode estar nas pequenas coisas da vida, até em coisas mais grandiosas. A pergunta que fica é: como você se relaciona com a sua felicidade? Será que você está tentando alcançá-la ou só esqueceu de percebê-la? Eu acho que já ficou claro que o tema desse episódio de hoje é felicidade, né? Felicidade. Mas me diga, Débora, você tá tentando alcançar a felicidade ou você esqueceu de perceber ela? Ai, que pergunta difícil. Muito, né? Muito difícil. Eu acho que de início eu te responderia que eu acho que eu... eu não sei responder. Quer responder? Eu acho que vai cair um pouquinho no que a gente vai falar, né? De como a gente vê essa felicidade. Porque às vezes eu sinto que felicidade, ele é um patamar que a gente precisa alcançar. E depois que a gente alcançar esse patamar, a gente não vai mais sair dele, né? Como se felicidade fosse esse estado. Então eu diria que em muitos momentos da minha vida, eu quis alcançar essa felicidade. E aí eu batalhei, e aí eu me senti extremamente culpada por não ter chegado nesse lugar. E hoje, eu acho que em muitos momentos onde eu tô fazendo isso, de tentar alcançar a felicidade, eu paro e penso que... será que eu não já alcancei? Será que a felicidade não é algo que tá muito mais perto da gente? E por ela estar mais perto da gente, ela pode vir e sair. Ela vem e volta, vem e volta. A todo momento. E não só um lugar e um patamar que a gente chega. Então eu diria que em muitos momentos eu tento correr para alcançar ela. E em alguns momentos eu me permito entender que a felicidade não funciona com essa lógica. Acho que faz total sentido. E te ouvir falar me fez pensar sobre quem disse que a gente precisa ser feliz o tempo todo. Porque, como você falou, parece que a felicidade, eu acho que principalmente a felicidade, a gente tem essa ideia de que eu preciso ser feliz o tempo todo. Todos os dias precisam ser dias felizes. E não é. Pelo menos eu não sou feliz todos os dias. Sabe, de me sentir, acordar feliz, totalmente grata porque eu acordei mais um dia. No sentido de, sabe, soltar um rojão porque eu acordei. E porque, óbvio que a gente racionaliza isso. Fala, não, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu sou muito agraciada. Porém, eu não vou acordar sorrindo por conta disso. Eu acho que a felicidade, ela ocupou muito esse lugar, né? A gente deixou de ver ela como uma emoção, assim como a tristeza, assim como a raiva, como o nojo. A gente deixou de enxergar ela como essa emoção e passou a enxergar ela muito nesse lugar de ser alcançado. Então, se a gente pega até a literatura, desde os anos 2000 tem se investido muito nesse tema. Então, surgiram mais pesquisas científicas falando sobre a felicidade, tem mais livros falando sobre a felicidade, e a gente foi cultuando mesmo essa cultura essa cultura da felicidade, né? Desse lugar. Como que a gente faz para alcançar isso? Então a gente deixou de dar o sentido que ela deveria ter na nossa vida,
disso aqui é uma emoção e a gente consegue alcançar com base nas nossas experiências, é o que a gente tá passando agora, no aqui e agora, e passou a olhar para ela muito nesse lugar de eu preciso alcançar isso, eu preciso alcançar esse patamar, né? E aí vem uma lógica que separa o sofrimento da felicidade. Ou você tá aqui nessa lógica de sofrimento, ou você tá nessa lógica de felicidade, e o certo não é você sofrer, é você ser feliz. Então, o quanto que isso foi separando a gente da realidade de ser humano para chegar nesse lugar muito inalcançável. Você percebe dessa forma? Total, você foi falando, e eu lembrei que recentemente eu vi um vídeo no TikTok de uma moça que simplesmente pegou o celular, colocou na frente e começou a gravar. E o tema dela era exatamente esse. Eu sou feliz no meu casamento, mas o meu marido não me dá flores. Eu sou feliz no meu casamento, mas... E aí ela foi pontuando várias coisas que o marido dela não fazia. E aí eu abri os comentários, né, porque eu sou uma leitora crítica, cronicamente ali, tô sempre vendo os comentários. E aí tinha muita gente falando, mulher, se separa desse cara, porque se ele não te dá flores, se ele não faz isso, se ele não faz aquilo. E aí te ouvir falar me fez lembrar muito disso, porque a gente atrela. Então eu vou ser feliz no meu relacionamento se eu ganhar flores, se toda semana ele me dá um presente, se ele me levar pra sair todo mês ou toda semana. E eu acho que a felicidade tá muito além disso. E aí, tipo, ela recebeu muito hate justamente por conta disso, porque ela fez esse paralelo. Então eu sou feliz porque o meu marido faz isso pra mim, porém, ele não faz essa outra coisa aqui. Isso é a vida real. Eu não preciso estar 100% feliz no sentido de que, às vezes, esse cara faz ela muito feliz. Mas ele não é o cara idealizado que vai mandar flores todo mês ou toda semana. E aí, o quanto que a gente realmente tem essa cultura de separar o que é felicidade dessa emoção. Então, é como se a felicidade fosse esse estado de espírito imutável, sendo que, na realidade, não. Eu tô feliz agora, daqui a 30 segundos pode acontecer alguma coisa que eu vou ficar triste, com raiva, sentir todas as outras emoções. Mas me incomoda um pouco essa cultura de que é um estado permanente. E permanente e rígido, né? Uhum. Me parece que tem muitas regras pra gente alcançar esse lugar. Então você trouxe do relacionamento, o quanto que no relacionamento fica muito explícito essa ideia, né, de eu preciso ocupar esse lugar, o outro precisa fazer coisas pra mim, pra eu me sentir dessa forma. Olha o quanto a gente atribui ao outro as nossas emoções. E na realidade não funciona desse jeito. O que a gente sente tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Pode ter a ver com ações, mas até essas ações têm muito a ver de como a gente percebe elas. Então, olha como a gente vai colocando até isso que a gente sente, até a felicidade, como uma moeda de troca ali dentro desse relacionamento, como algo que a gente precisasse sempre corresponder a essas expectativas, né? Então, o quanto que isso vai fazendo a gente sentir, né, Débora, que a gente tá vivendo coisas erradas, que não deveria ser assim. Isso é muito, muito rígido, tudo isso. Uhum. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando em te fazer uma pergunta bem simples. Eu queria entender o que você faz que te traz um pouco dessa felicidade, sabe? Que não seja um estado permanente, mas se existem coisas no seu dia a dia que você faz, principalmente em dias ruins. Porque eu acho que pelo menos eu tenho o hábito de, em dias ruins, fazer coisas que me deixam minimamente felizes pra eu tirar um pouco daquela tensão, sabe? De todo aquele peso. Você tem alguma coisa que você faz assim? Tá. Fiquei pensando muito nisso que você falou. Enquanto você falava sobre a felicidade, assim. Eu acho que a felicidade ela tá muito, eu vejo pelo menos assim, né? Que ela tá muito também nas pequenas coisas que a gente faz durante o dia. E é difícil a gente acessar a felicidade
em momentos em que a gente tá sentindo outras emoções, como por exemplo a tristeza e tudo mais. Eu tenho essa dificuldade de puxar esse sentimento quando eu estou sentindo outra coisa. Mas o que eu faço, que eu posso te dizer que isso me traz um pouquinho de felicidade, hoje eu tive um exemplo disso. Eu tava rolando o TikTok e aí eu vi um vídeo de um cara que ele toca. Ele é um músico, então ele tá lá tocando um instrumento. E ele tocou para os animais. E aquilo me deu uma felicidade tão grande, sabe? Que eu acho que tem muito a ver com a minha conexão ali com a música e até com animais. Então, isso me trouxe, sabe? Uma felicidade muito genuína, assim, de... Nossa, que legal. Quando eu ouço coisas do tipo... Amigos meus que conseguem conquistar lugares legais, lugares que eles gostariam de estar, isso me dá uma felicidade muito grande. Ou quando eu percebo que eu consegui alcançar alguns desses lugares, também me traz felicidade. Quando eu tô perto de pessoas que eu amo, isso me traz felicidade também. Quando eu tô trocando ali coisas, situações com elas, me traz muita felicidade. Então acho que são mais esses momentos que me trazem, sabe? Seja também num dia... E daí, num dia difícil que eu saio com meu namorado pra comer um açaí. É um pequeno momentinho que traz ali felicidade. Então acho que tem muito a ver com as minhas conexões também. E pra você? Você foi falando e vieram várias coisas na cabeça. E eu acho que eu consigo... Eu vou contextualizar antes de eu te responder. Eu acho que vai fazer mais sentido. A gente vai futuramente gravar um episódio sobre temperamentos, né? E aí eu acho que vale eu pontuar a respeito do meu temperamento. Eu sou melancólica. Por mais que eu acho que as pessoas ao meu redor não percebam muito isso. Só que o melancólico, ele é tido como o temperamento mais depressivo, digamos assim. Mais triste. Porque o melancólico, ele vê beleza no dia cinza. Eu acho lindo um dia cinza. Nossa. Então eu acho péssimo. Eu fico depressiva no dia cinza. Eu já acho incrível, eu acho muito bonito. Eu sou a pessoa que eu posso sentar e ficar vendo a chuva cair. Se não tiver raio, relâmpagos e trovões, porque eu tenho medo. Porque se não tiver, eu ficaria horas sentada vendo a chuva cair. Porque isso me traz muita felicidade. Me traz uma paz de espírito. Então eu acho que eu vou levar muito essa questão da felicidade para coisas muito simples. Como sentar em frente a uma janela ou em frente a uma porta e ver a chuva cair. Pegar uma caneca de café num dia chuvoso e tomar. Óbvio que eu também amo. Eu acho que momentos felizes para mim também são muito conectados a outras pessoas. Então receber amigos na minha casa, eu amo. Sabe, cozinhar para essas pessoas que eu quero receber. Eu acho que a cozinha tem algo muito afetivo que me deixa muito feliz. Só que eu acho que eu consigo sentir muito mais essa felicidade em coisas pequenas. Que para muita gente é pequeno, mas para mim não. Então, por exemplo, se eu sei que a Laura não pode comer glúten, eu vou fazer questão de preparar algo que não tenha glúten para ela comer e ela se sentir muito bem recebida ali. Então, te ver feliz vai me fazer muito feliz. Então são coisas muito simples, mas que me deixam muito feliz. E trazendo também como eu tento lidar com os meus dias difíceis, eu acho que eu tento fazer coisas também muito pequenas, como colocar uma música que eu gosto. Sei lá, sabe, tipo... Não que eu tente fugir da tristeza, mas que eu tento, sabe, acolher aquela tristeza e aí até sentir que tudo aquilo tá diminuindo um pouco. Então eu tento fazer isso. Ou me aproximar de pessoas que eu sei que vai me fazer bem naquele momento. Então eu diria que essas são as minhas coisas que eu faço pra desfrutar um pouco desses momentos felizes. Uhum. Você trouxe algo muito interessante, né? Que a gente acha que... Pelo menos eu percebo isso, né? Que as pessoas acham que a gente só vai ter espaço pra uma emoção dentro da gente. Então, se a gente tá se sentindo feliz, a gente só pode estar se sentindo feliz. Só que o ser humano é um bichinho muito complexo, né?
E toda essa complexidade leva a gente a sentir muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente pode de repente estar se sentindo muito feliz, mas de repente se sentir triste, né? Então a gente, por exemplo, pode estar muito feliz que a gente conseguiu passar numa prova que a gente queria muito, mas a gente pode ficar triste porque o nosso amigo não passou nessa prova. Então, a gente pode sentir coisas agridoces, né? Por exemplo, a gente fez o episódio de mudanças. Quando a gente muda, a gente sente muitas coisas. A gente pode estar muito animado, muito esperançoso ali por estar fazendo algo diferente. Ao mesmo tempo, a gente pode estar com muito medo. Ou a gente pode estar frustrado porque coisas não corresponderam à nossa expectativa. Então a gente pode sentir muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque é fluido, né, Débora? As emoções, elas vão acontecendo, a gente não é uma coisa só. Então acho que essa reflexão que você trouxe foi bem importante, né? Que a gente pode sentir muitas coisas e que a felicidade, que é um sentimento prazeroso, que é um sentimento que a gente gosta de sentir, a gente pode sentir ela com outras coisas também. A gente fica nesse agridoce de emoções. Sim. E te ouvir falar me fez pensar até em um outro exemplo, que é... Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão na fase de mudança, sabe? Trocaram de apartamento, trocaram de casa. E aí, recentemente, eu tava conversando com uma amiga, a gente saiu pra tomar um café. E aí, ela tava falando que ela vendeu o apartamento e comprou uma casa. E aí, ela tava falando, ela tava muito feliz. Dava pra ver que ela tava muito feliz por ter conquistado a casa que ela sempre falou. Então, eu passei anos trabalhando com ela e durante esses anos ela falava, eu vou comprar minha casinha, eu vou comprar minha casinha. E ela comprou, ela tava muito feliz. Só que ela também estava trazendo as preocupações, os medos que ela teve na fase de mudança, a reforma. Que ela ficou com raiva, porque as coisas não ficaram do jeito que ela queria. Que ela ficou com medo de não dar certo, com medo de contratar um profissional e o serviço não ser entregue da forma que ela quis. Então ela foi trazendo um pouco disso, trouxe a frustração por não conseguir fazer a reforma da casa inteira. Então ela conseguiu reformar a parte de baixo, a de cima ela ia reformar só depois que ela já estivesse morando. E aí você foi falando e eu lembrei muito disso. Porque ela tava muito feliz por ter conquistado aquilo. Mas ela também sentiu esse tanto de coisas. Porque não existe essa cultura de eu vou ser só feliz o tempo todo. Eu acho que essa vivência mostra... Imagine se ela falasse, eu não quero mais essa casa porque eu tô com raiva. Que o pedreiro não entregou o que ele prometeu. Imagine como a gente não seria se fosse simplesmente assim. Senti raiva, não estou me sentindo mais feliz nesse momento, então não quero mais. Não tem lógica isso, não faz sentido. Não tem como a gente escolher também, né? Essa situação que você trouxe, fica muito claro o quanto que a gente vem de uma sociedade que fala assim, você precisa ser feliz. Você precisa fazer coisas para ser feliz. Caso contrário, você precisa alcançar esse bem-estar e as pessoas colocam bem-estar como felicidade, né? Que eu acho que esse é outro ponto também. As pessoas falam isso, mas na verdade a gente sente as emoções. As emoções são respostas fisiológicas ali, com base no que a gente experiencia, com base no que acontece fora do nosso corpo, nas situações que a gente vive e o que acontece dentro do nosso corpo. Então, de pensamento, de memória, uma emoção vai puxando outra emoção. Então, não tem como a gente escolher isso, né? Então, eu estou passando por uma reforma, não tem como eu escolher só ser feliz nessa reforma ou só sentir outras coisas nessa reforma. Eu sou exposta a muitas coisas e eu vou sentir coisas vindas dessas situações, né? Então, a gente ficar querendo escolher ou querendo achar que existe uma emoção certa para viver cada situação que a gente vive, só traz mais peso pra gente. Porque a gente fica a todo momento tentando controlar. E quando a gente não consegue controlar, a gente se frustra. E aí a gente vai caindo num lugar de... tô sentindo errado, eu não deveria estar sentindo isso, eu deveria estar fazendo outra coisa. Isso só vai trazendo mais peso pra gente, né? O quanto que é o caminho oposto. É a gente acolher isso que a gente tá sentindo e entender que
a emoção ela tem um tempo pra passar. Ela vai aparecer e tem um tempo pra passar, e a gente pode sentir muitas coisas ao mesmo tempo. Então esse controle o tempo inteiro que a gente tende a ter com as emoções não é uma estratégia que funciona. É uma estratégia muito equivocada que a gente tem pra tentar lidar com isso. Exato. Uma outra coisa, eu acho que cabe dentro disso que você estava falando. Antes da gente começar a gravar, eu até comentei isso com a Laura. O quanto que as pessoas atrelam essa questão do... Se eu te perguntar agora, por exemplo, você tá bem? É muito comum quem tá triste falar, não tô bem. Ou se você tá muito feliz e pergunta, você tá bem? Eu falo, tô muito bem, tô muito feliz, não sei o que, não sei o que lá. E não necessariamente eu posso estar triste e estar mal. Eu posso estar só triste, eu tô bem, mas eu tô triste. Mas o quanto que é atrelado o estar bem a estar feliz. E aí, parece que é cultural. Ou quando eu não quero demonstrar pra alguém que eu não tô bem, que eu não tô feliz, eu falo, não tô bem. Gente, como assim? Quem foi que disse que pra você estar bem, você precisa estar feliz? Você pode estar muito bem, estar triste, estar com raiva, estar com medo, estar sentindo qualquer uma dessas outras emoções. Então, como a Laura trouxe isso muito bem, a gente não controla essas coisas. Nós estamos expostos a tudo isso o tempo todo. Eu posso estar muito bem aqui nesse momento, e eu sair daqui e ali aconteceu uma situação. Eu não estar bem, mas eu estar feliz ainda. Então são coisas que não tem controle. Parece até confuso falando assim, porque eu imagino que na mente das pessoas que estão ouvindo a gente parece que uma coisa está atrelada à outra. Então como que você não tá bem, mas tá feliz? Então gera até uma estranheza. Você tem essa percepção também? Total. Eu acho que hoje a gente coloca muito essa régua, né, da felicidade como bem-estar. Da felicidade como algo que vai fazer a gente sentir aquela coisa plena, aquela coisa que consegui alcançar. E na realidade não é isso, né? Eu acho que é muito o que você trouxe. E é a fluidez da gente sentir todas essas coisas juntas ao mesmo tempo que as experiências permitem a gente sentir. E aí, Débora, tem um outro fator que a gente tá falando muito dessa cultura que a gente vive, né? Que é essa cultura da felicidade, desse lugar alcançável e de como isso acaba trazendo muito peso pra gente também. Mas aí tem um agravante, que é isso aqui. É o nosso celularzinho, né? Então, quando a gente entra nas redes sociais, a gente é exposto a muitas coisas nesse sentido, né? Então, se a gente vê influencers ou pessoas ali que, enfim, estão sempre na internet, o quanto que elas acabam reforçando isso, né? De você precisa estar sempre bem, você precisa só falar coisas positivas pra você mesmo, você precisa... E vai te envolvendo nessa teia, muitas vezes a gente não tá nesse lugar. Porque, poxa, a gente tá passando por momentos difíceis ou coisas difíceis, e o quanto que esses fragmentos dessa realidade que a gente posta nas redes sociais, ela vai fazendo a gente se sentir errado nesses lugares também. Ela acaba reforçando essa cultura de eu preciso estar sempre bem e feliz e preciso alcançar isso, né? O quanto que ela também vai moldando esse jeito que a gente vê essa emoção. Eu concordo. E eu fiquei pensando o quanto que às vezes a gente quer se enquadrar em felicidade que não cabe pra gente. Eu acho que a felicidade também é muito relativa. Como eu falei, eu fico feliz em ver um dia nublado. Você provavelmente deve sentir algumas outras coisas que não seja felicidade. Zero. Eu fico zero feliz. Então, como que eu vou usar a sua régua pra me medir se eu já tô vendo que não dá? Não é compatível. Então, e tá até trazendo um exemplo meu dentro disso.
tava mexendo no TikTok, né? E eu vi um casal que eles estavam fazendo uma praia no quintal da casa deles. E aí eu... Ai, sim, eu acho que eu vi. Tem vários que estão fazendo isso agora. Sim. Eu já falei, eu quero. Mas isso daí é totalmente fora da minha realidade. Ai, eu preciso disso pra ser feliz. Exato. Eu preciso muito disso. Se eu tiver uma praia no quintal da minha casa, eu vou ser muito feliz. Será que eu realmente preciso disso? Olha. Será? Mas a gente, às vezes, nem percebe que a gente tá fazendo isso. Esse eu percebi porque é um negócio muito absurdo. Que tamanho precisa ser o quintal da minha casa pra eu conseguir montar uma praia? Quanto eu não preciso de dinheiro pra conseguir montar uma praia no quintal de casa? A manutenção disso. Então, eu percebi porque é muito absurdo. Só que quantas vezes a gente não faz isso? Ah, eu preciso de tal roupa pra eu ser feliz. Eu preciso de tal celular, eu preciso de tal computador, eu preciso de tal viagem. E quanto que a gente vai atrelando a felicidade a coisas assim, não porque necessariamente a gente quer, mas porque se eu abro minha rede social e tá sendo pregado que aquilo é o certo, por que eu não vou me enquadrar nisso? Nossa, muito, né? E a gente vai ficando... isso afeta muito a nossa saúde mental, né? Quando a gente é exposto a essas coisas. A menina que dá o avião pro namorado. Não sei... O quanto que esses luxos e a gente ser muito exposta a isso também faz a gente entrar nesse lugar de comparação e acaba fazendo isso que você trouxe, né? De eu preciso disso para ser feliz. Como se, exatamente isso, como se a felicidade fosse algo a ser alcançado. Como se tendo o celular do ano ou fazendo, tendo XY ali, Z, eu consiga ter essa felicidade, seja algo palpável. Então, o quanto que é essa lógica, né, dessas redes sociais, e elas vão envolvendo a gente de um jeito que vai destruindo um pouco ali a nossa saúde mental e a gente nem percebe também. Uhum. Mas eu percebo quanto que isso tá sendo atualmente cultural. Então, se você vê as crianças de hoje, todas as crianças querem um Stitch ou um Labubu. Não que na nossa época não tinha isso. Tinha. Eu queria muito me vestir como Rebeldes. Aquela sainha, gravatinha. Queria. O capitalismo tá em todas as épocas. Mas, enfim. Só que se você comparar as crianças hoje, para elas serem felizes, ela precisou de um celular muito bom, de um PC gamer muito bom, ela precisa de um brinquedo, um ursinho que tá na moda. Eu imagino que na sua época você era feliz com uma coisa muito pequena, muito menor, se você ganhasse uma canetinha de gel. Sabe o quanto que vai atrelando, tipo, o filho de fulana de tal tem isso. Por que eu não posso ter? E o filho de fulana de tal é de uma famosa que postou que deu sei lá o que pro filho. Ou que levou o filho pra passar o aniversário na Disney. Sabe o quanto que tá atrelado uma coisa a outra? Tipo, às vezes teu filho vai ficar muito feliz se você levar ele no parquinho que tem aí do lado da sua casa e passar 1 hora com ele. Então, quanto que a gente também vai comparando isso, sabe? E aí a criança também vai entendendo que pra ela ser feliz, ela precisa de um Labubu, de um Stitch, ou precisa de uma coisa maior, no sentido, sabe? Vai perdendo um pouco desse sentido da felicidade e vai passando essa cultura de que pra eu ser feliz, eu preciso ter isso daqui. Eu acho que a gente sempre foi muito exposto, só que hoje tem um agravante que são as redes sociais, né? Porque antes a gente era exposta a tudo isso, mas eram em níveis menores, eu acho, né? Então ali, a nossa época já foi uma época que pegou ali a TV, que tinha muita influência da TV, dos artistas e tudo mais. Mas hoje a gente acompanha a vida das pessoas, né? Então a gente liga o celular e a gente tá ali quase que 24 horas vendo fragmentos de uma realidade, que é o que é postado, e a gente vai comparando isso com a nossa vida, né? Então acho que essas coisas materiais, esses itens de
parcelas da sociedade, eles acabam sendo... A gente acaba sendo muito mais exposto a isso. E querendo e criando muito mais desejo por ter aquela vida, por ser aquela pessoa, por ter tudo isso. E o quanto que a gente atrela muito isso à sensação de ser e estar feliz ali na nossa vida, que é como a gente entende que a felicidade vem. E o quanto que isso é extremamente prejudicial, né? Se a gente deixa de dar importância pra ir no parquinho e ficar 1 hora com o teu filho ali, pra onde a gente vai, né? Como que vão ficar as nossas relações? Como a gente vai entender e ensinar sobre emoções? Então, o quanto que todo esse cenário vai afastando a gente de coisas tão simples e de coisas que a gente tem acesso, né? Todo mundo tem acesso a esse arsenal de emoções. Uhum. Esses dias eu fiquei pensando bastante sobre... Eu nem lembrava que a gente ia gravar esse episódio, mas eu tava me questionando sobre o quanto eu sou feliz hoje. E aí me veio esse questionamento por um comentário que eu ouvi. Uma pessoa próxima a mim falou assim: nossa, eu tô te achando tão tristinho ultimamente, sabe? Você tá sempre com essa cara, antes você era mais feliz, o que tá acontecendo? E aí eu só respondi que é a vida. Não necessariamente eu preciso estar sorrindo e expressando muita felicidade para eu realmente estar feliz. Eu só estava me sentindo muito cansada pelas demandas que eu tenho na vida, sabe? E aí me fez questionar um pouco sobre o quanto que antes, quando eu tinha ali 19, 20, até os meus 25 anos, o quanto que eu expressava, o quanto que eu estava feliz, mesmo quando eu não estava feliz. Sabe, parecia que tinha esse peso nas minhas costas de eu preciso mostrar que eu estou feliz em tudo que eu estou fazendo, seja na faculdade, seja no meu trabalho, seja no relacionamento, seja com a minha família. E aí tinha essa pressão. Eu me sentia muito pressionada por ter que mostrar pra todo mundo que eu tava feliz. E eu acho que eu já trouxe em um episódio do quanto que às vezes eu saía com os meus amigos só pra estar ali com eles, mesmo não estando bem pra sair. Mas por essa pressão de eu preciso estar aqui, eu preciso ter essas pessoas próximas. E aí o tanto de energia que eu gastava fingindo estar bem, fingindo estar feliz, e eu pontuo os dois, porque eu não tava bem e também não estava feliz. E aí o quanto que eu fingia que eu tava sentindo essa felicidade que eu não estava. E aí, escutar esse comentário dessa pessoa próxima, eu não levei como algo ruim. Na verdade, eu percebi como uma evolução. Porque eu percebi que eu não preciso pôr essa máscara e fingir o tempo todo que eu tô feliz. Tipo, tá, eu tô feliz, mas eu também tô cansada. Eu acho que o cansaço nesse momento está sobressaindo. Tipo, eu tô muito feliz, muito grata, mas eu tô cansada. Então eu não preciso ficar sorrindo, dançando, brincando, porque eu tô cansada. Então, eu achei muito interessante esse questionamento que eu me fiz, justamente por isso. Porque eu fiquei pensando, será que eu realmente não sou mais feliz? Será que eu tô empurrando, sabe, com a barriga a vida? E aí eu percebi que não. Eu não tô empurrando. Eu tô realmente só vivendo o que de fato faz sentido pra eu viver. E aí o quanto que a gente vai se colocando nesse lugar, sabe? Essa pressão pra demonstrar que a gente tá feliz, que a gente tá bem. E eu acho que as redes sociais também trazem muito isso, sabe? Muita gente postando foto com um relacionamento pra mostrar que tá vivendo muito feliz. E aí a gente vê muita crítica até no Dia dos Namorados, né? Eu não sei se pra você aparece muito, mas no Dia dos Namorados aparece: olha lá, vai todo mundo postar a foto com o namorado e mal sabia que ontem ele tava te traindo. E aí o quanto que tem isso de, para eu demonstrar que eu estou muito feliz nesse relacionamento, eu tenho que postar foto todas as semanas, ou um vídeo, ou alguma coisinha assim. Se eu não posto, eu não estou feliz e eu não amo essa pessoa tanto quanto os meus coleguinhas que estão postando. Então, quanto que às vezes a gente entra nessa lógica de eu preciso fazer isso pra demonstrar que eu estou muito feliz. E não, gente, você não precisa. A felicidade é sua, você pode lidar com ela no seu cantinho, sozinho ou acompanhado. Mas você não precisa. Não precisa demonstrar pra outras pessoas pra elas saberem. Não precisa postar. Então, só viva. Eu acho que a vida é muito mais viver do que postar ou demonstrar pros outros. Então, te ouvir falar me fez lembrar muito disso. Sabe o quanto que a gente não precisa. Não quero.
Não preciso e não quero. O peso que a gente sente, né, Débora, por sustentar esse lugar que é estar feliz o tempo inteiro. O quanto que a gente passa por cima, às vezes, da gente nesse processo e de como tá a nossa vida e do que tá acontecendo, pra ficar nesse lugar e para satisfazer o outro também nesse lugar. Parece que a gente já tá muito acostumado a lidar com esse estou bem, sabe? Com esse lugar de felicidade. Né? Parece que se a gente der um passinho pro lado e falar sobre outras coisas e talvez trazer uma outra realidade que a gente tá vivendo, é muito difícil para as outras pessoas também olharem e até acolherem esses lugares. Né? Então é mais fácil ter que lidar com alguém que tá feliz e que só vai falar coisas boas. Então, quanto que isso traz uma pressão pra gente, né? E já várias vezes já me questionei de... Será que eu tô sentindo certo? Será que eu deveria sentir isso? Poxa, fulano de tal tá tão bem, tá tão feliz vivendo isso. Por que eu não tô sentindo assim? Mas às vezes é só uma fração do que o outro tá sentindo. E muitas vezes a gente vai falar que a gente tá feliz, mesmo a gente não estando nesse lugar. Né? E como vai gerando também um impacto e comparação nas outras pessoas. E isso vai virando uma bola de neve de muitas pessoas fingindo só que estão felizes. Né? Se a gente entende que a felicidade, ela é uma emoção como qualquer outra. E a gente pode sim, a gente deve sim sentir ela, mas que a gente não fica nela. E que não é algo que a gente tem controle. Fica muito mais fluido. E aí a gente pode pensar sobre isso até em outras emoções também, né? Que costumam ter uma carga e um peso grande. Mas é como a gente vai lidando com isso também. Mas principalmente esse lugar, né? Que a sociedade insiste em colocar a gente. Essa pressão de estar feliz o tempo inteiro. Nossa, é muito cansativo. Não, quero não. E eu acho que eu estou falando agora conscientemente de que eu não quero, mas eu sei que hora ou outra eu vou tropeçar e eu vou estar flertando com essa felicidade, essa cultura que tem dessa felicidade. Porque recentemente eu tava. Eu estou pra ser pedida em casamento. E aí eu estava escolhendo o meu anel de noivado. E aí o anel que eu sou super apaixonada, eu tenho uma loja no Instagram, que eles fazem os anéis e aí você pode encomendar um anel que reflita a sua personalidade. Então você passa todas as referências, ele monta um anel específico pra você. Tipo assim, eu achei o máximo. Mas tem um anel que eles têm lá, que não era específico pra mim, mas que eu sou apaixonada desde o primeiro momento que eu achei essa loja. E aí eles botaram uma caixinha de perguntas e eu coloquei lá, bem que vocês poderiam falar qual anel combina comigo. E adivinha, menina? Ela indicou exatamente o anel que eu estava namorando há 1000 anos. E aí, isso criou em mim um negócio assim de... se não for esse, eu não quero. Só que a brincadeira desse anel é muito cara. Tipo, muito cara. Então, um anel de zircônia tava numa média de 4.500 a 5. Nossa. Da pedra mais barata, de diamante... Deixa pra lá, né? E aí eu fiquei muito nisso de se não for pra ser pedido em casamento com esse anel, eu não quero. Eu não quero. Eu não vou ser feliz se eu ganhar um outro anel. E aí eu fui reparando, eu falei, tá. Será que eu tô atrelando minha felicidade a um anel? Eu sei que é algo que é muito especial pra mim. Só que esses 5.000 a gente pode pagar uma outra coisa do casamento. Será que eu não tô indo só por conta de que tudo diz que eu preciso disso daqui? Não que eu não vá ganhar, mas eu posso receber um outro anel e tá tudo bem. Eu vou continuar sendo feliz porque o momento vai ser especial. Só que eu tava atrelando toda a felicidade que vai ser esse momento a esse anel. E eu me imaginando, provavelmente eu fecharia a cara e ficaria assim, cadê meu anel? Não quero. Eu aceito, mas vai atrás do meu anel. Tipo, bem criança birrenta.
E aí eu percebi o quanto que é muito fácil a gente cair nesse lugar de buscar felicidade nessas coisas. Tipo, não, gente, eu não vou ficar feliz só porque eu ganhei esse anel. Tudo bem que eu ficaria muito feliz, mas eu também vou ficar feliz se eu ganhar um outro anel. E tá tudo bem. Então, quanto que às vezes a gente vai atrelando a nossa felicidade a coisas assim e não necessariamente está atrelado a isso. Eu acho que o importante é a gente ir tomando consciência disso e entendendo como que a gente lida com isso. Porque você mesmo falou, a gente... Tá, eu crio essa expectativa de que eu vou ganhar só esse anel, que eu quero só isso. Eu não vou e não ganho. A frustração que eu não vou sentir. E aí eu vou transformar um momento muito feliz em um momento... Não é que eu vou transformar, é que eu vou me sentir muito frustrada. Então, em vez de lidar com a felicidade que eu tava idealizando, eu vou lidar com a frustração. Eu te ouvindo falar sobre isso, eu pensei que realmente o capitalismo é uma merda, né? Mas a gente... Sim. Ai, que saco! A gente vira e mexe e volta nessa tecla. Mas é isso, são os lugares que a gente precisa estar sempre se questionando, né? E que tudo bem, de repente, a gente querer um anel de 4 mil. Mas é olhar também para outros aspectos disso, né? O que eu posso fazer também para além de ter essa vontade. Então, acho que o exemplo que você deu foi muito sobre isso, né? De como a gente vivencia isso em todas as coisas. Uhum. Né? De como sempre a gente precisa estar se questionando desse lugar. A gente está atribuindo a felicidade a um gesto do outro ou a um bem material. E, na verdade, é algo que a gente sente a partir de algo que aconteceu ou do que está acontecendo aqui dentro da gente. Então, quanto que a gente precisa sempre ir se questionando mesmo e ir se olhando dentro desse processo. Porque é muito fácil a gente cair, né, nisso, assim. A gente tá o tempo inteiro tentando alcançar essa felicidade. Só que a gente vai perceber que a gente nunca chega nessa felicidade. Porque talvez ela não é um lugar pra gente alcançar. Ela é um lugar pra gente experienciar. Uhum. Então, são os pequenos passos também que também vão gerando essa felicidade pra gente. Sim, arrasou. É isso, arrasamos, eu acho que nesse episódio. É um pouquinho disso que a gente queria trazer, sabe? Pra fazer todo mundo refletir sobre o papel que a gente coloca a felicidade, né? Ela é extremamente importante. A gente não vive sem ter momentos felizes. Mas que não existe só ela. E pra gente não colocar todo esse peso em sentir essa emoção. Porque daí vai ficar muito mais difícil a gente sentir essa emoção. Então era... pra gente refletir isso, o quanto a sociedade vai colocando a gente nesse lugar, a gente vai caindo nesse lugar. E entender como a gente se relaciona também com essa felicidade. Isso. Bora para as indicações, então? Bora para as indicações. O que temos para hoje? Tá, eu vou fazer 2 indicações. A primeira é um texto, que aí foi indicação de um paciente meu. Ele é um texto em inglês, mas se você... Eu vou deixar o link na descrição. É só traduzir, é bem fácil de traduzir. Ele traz um pouco sobre a felicidade. Então, o nome do texto é So Much Happiness. Tanta felicidade, como é traduzido. E aí ele traz um pouco da premissa do quanto que a felicidade está em tudo. Que é muito mais difícil de conter a felicidade do que conter a tristeza ou todas as outras emoções. Porque a gente pode ser feliz tomando uma xícara de café, a gente pode se sentir feliz quando o pássaro pousa na nossa janela e a gente escuta ele cantando. A gente pode ser feliz em achar dinheiro na rua, em achar dinheiro no bolso de uma calça. Então eu tô trazendo exemplos que normalmente são mais comuns pra gente, né? Mas o texto ele traz alguns exemplos de como a gente consegue perceber a felicidade em coisas pequenas, que foi um pouco do que a gente trouxe também, no que a gente se baseou também para fazer esse episódio. E eu vou deixar ele na descrição. Minha outra indicação
é um filme que nós nunca indicamos aqui nesse podcast, que se chama Divertidamente. Não temos episódio sobre esse filme, porque não gostamos de falar sobre emoções. Não, gostamos pouco, né? Bem pouco. Eu acho que ele é o filme que vai trazer muito do que a gente também falou nesse episódio. O filme, ele traz exatamente isso, quanto que a alegria, ela tá tentando o tempo todo tomar a central de controle pra ela e tá na frente de tudo. E aí o quanto que a gente também faz isso no dia a dia, quanto que a gente tenta transformar tudo em alegria. Tenta afastar a tristeza ao máximo, tenta afastar tudo. Eu sei que parece um pouco contraditório falando assim, porque eu acabei de falar no texto que a alegria está em todos os lugares. Só que eu acho que também traz um pouco disso, do quanto que o filme traz, o quanto que a tristeza ela é necessária, o quanto que a raiva é necessária, o quanto que o medo é necessário. Então talvez que seja... Eu acho que talvez assistir esse filme com esse pensamento diferente. De quando é o momento de eu acessar a alegria, quando é o momento de eu acessar todas essas outras emoções que talvez não sejam tão agradáveis. Sabe? Então talvez equilibrando tudo isso. Então a felicidade ela é necessária, mas de uma forma contida, de um certo modo. Sabe? Uma dose moderada. Acho que ficaria melhor assim. Então eu acho que essas são minhas 2 indicações. Maravilhosas as indicações. O primeiro texto, adoro textos. E eu acho que tem um lugarzinho especial quando é o paciente que indica, eu amo. E Divertidamente, né? Que, enfim, a gente já falou tanto sobre esse filme aqui que, assim, é algo... Ele é muito bom mesmo, ele traz como a gente percebe, como a gente pode se relacionar com as nossas emoções. Então esse filme, pra quem ainda não assistiu, pelo amor de Deus, vá assistir. Eu tenho algumas indicações também. Eu acho que a primeira é um livro que é de um psicólogo, chama A Armadilha da Felicidade, do Russ Harris. E ele fala um pouquinho da cultura da felicidade, como a gente vai caindo nessa cultura e se envolvendo e se amarrando a ela. E as outras 2 indicações são Instagrams. Eu acho que o primeiro que eu vou indicar foi o que eu falei aqui, que eu fiquei com muita felicidade vendo, que é o cara que toca pros animais. E, gente, é lindo demais, sabe? Mostra ele tocando. Eu vi um vídeo que ele tava tocando pros elefantes. E aí ele sempre fica num lugar afastado, assim, dos animais. E os animais se aproximam se eles quiserem. E aí vem uma família de elefante e cerca ele, assim. É tão emocionante. Ele toca pra pássaro, o pássaro dança, ele mexe a cabeça. Vaca ama música. Eu não sabia disso. E é emocionante você ver, assim, a reação dos animais com ele cantando as músicas, assim. É lindo, lindo, lindo. Eu vi no TikTok primeiro, mas eu sei que tem no Instagram também, que chama... escreve Plumes. Então, Plumes. É um francês que ele decidiu tocar instrumento. A avó dele tem uma fazenda e ele decidiu tocar pras vaquinhas, porque ele viu em algum momento que vaca gostava de música. E aí teve uma reação muito legal, assim, das vacas que interagiram com ele. Algumas ficavam querendo fazer carinho nele. E aí ele hoje viaja para vários lugares, em zoológico, em aquário, em vários lugares, e ele toca para esses animais. E é lindo de ver a reação, assim. Então, me trouxe um momentinho de felicidade. E o outro, que é uma menina que ela tá viajando. Ela começou viajando pelo Brasil. Então, ela viaja no Celtinha dela. E o Celta tem lugar especial pra mim, porque também foi o meu primeiro carro. Então, eu já criei aquela conexão. Mas ela viaja dentro de um Celtinha com a cadelinha dela. E ela já viajou para vários lugares do Brasil. Hoje ela tá, se eu não me engano, ela tá no Peru. E é muito legal de ver como que ela cria espaços onde a felicidade tá nas coisas simples, sabe? Então, ela sempre traz essa mensagem de que a gente não precisa de muito ali.
que são essas pequenas coisas, desde estar ali um momento com a cachorrinha dela, ou de fazer um cafezinho. Então ela traz muito essa simplicidade, que é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver no Instagram, né? De ver essa rotina, bens materiais e fazendo muitas coisas e alcançando trabalhos muito difíceis, lugares muito específicos, e ela traz o oposto disso. Então é legal a gente também ter acesso a outros tipos de conteúdo dentro dessa rede. E então acho que eu queria trazer todas essas indicações. Amei. Vou acompanhar os 2 Instagrams, porque eu gostei muito. Amo acompanhar coisas assim, sabe? Eu acho que realmente aquece o coração, a gente sente aquele quentinho, aquela felicidade gostosa. Amo, amo, amo. Vou acompanhar os 2. Muito obrigada pela indicação. Ai, imagina. Deixa eu só ver o nome. Que eu não sei. Do Instagram da menina. E o Instagram da menina que viaja com a cadelinha é Ana Clara Uchoa. Eu acho que é assim que fala. Que é o CHOA. Então, também tem no TikTok e no Instagram. Então, esses 2 lugares vocês conseguem ver. Já vou procurar pra eu seguir. Então é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Traz percepções pra gente, e se vocês têm tentado só alcançar a felicidade ou se vocês têm se permitido viver essa felicidade. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast, e até o próximo. Tchau, tchau.